Divórcio extrajudicial por escritura pública. Passado em cartório, sem processo judicial. Essa é uma das melhores formas de trazer a paz e a tranquilidade para você e a sua família. Quer um motivo melhor para procurar um mediador? Esse é o caminho da tranquilidade, da paz e da harmonia. Quando a decisão finalmente é tomada, o que já é um passo difícil para o casal, tem início um processo que pode durar um bom tempo na justiça. Isso mudou recentemente com uma alteração na lei para diminuir a burocracia na hora da separação. Uma das facilidades é que agora é possível dar entrada no divórcio diretamente aqui, no cartório. Quando um casamento acaba, é hora de regularizar a vida. Oficializar a decisão significava longos processos judiciais e muita espera. Uma mudança na lei transformou a realidade dos casais que decidiam por um ponto final na relação. Com o tempo, o processo ficou mais simples e os cartórios passaram a desempenhar um importante papel nesse aspecto. As leis simplificaram e tornaram possível regularizar a situação das pessoas. O que existia antes é que essas pessoas se separavam, havia, por exemplo, a saída do lar de algum deles, elas se separavam de fato, mas não regularizava a situação em razão da dificuldade. Para um casal se separar no Brasil, era preciso iniciar um processo judicial. Foi o que aconteceu com o seu Analdino. Ele foi casado por 5 anos. Em 2006, decidiu se separar da até então esposa, né, seu Analdino? Eles tiveram que entrar com esse processo judicial, dar entrada na separação na justiça, que era a única alternativa, é isso? A única alternativa era entrar com pedido de separação judicial. Era caro se separar naquela época, tinha as custas judiciais e também era demorado. Quando Analdino deu entrada no processo, a lei exigia que o casal que tivesse a intenção de se divorciar entrasse com 2 processos na justiça. O primeiro era o pedido de separação, que servia como um atestado de que o casal estava separado judicialmente. Mas para colocar ponto final ao casamento, era preciso dar entrada no processo de divórcio, que só era possível depois de 2 anos de separação judicial. O problema é que até o divórcio sair levava anos. O pedido de separação de Analdino, por exemplo, nunca teve sentença. Em 2010, 4 anos depois, sem uma sentença da Justiça, o casal optou por uma outra alternativa. A Emenda Constitucional número 66, promulgada em 13 de julho de 2010, que colocou fim aos prazos e pré-requisitos. Hoje, as pessoas podem ingressar com divórcio independentemente de prazo de separação e independentemente de terem ingressado anteriormente com um outro processo para conseguir uma situação provisória, que poderia ser um desquite ou uma separação judicial. Então, hoje, o divórcio está bem facilitado. Né? A vida do casal ficava travada. Ficava totalmente travada, totalmente amarrada, esperando esses trâmites judiciais. Dava vontade até de desistir de se divorciar. Dava vontade de desistir de divorciar, porque não saía. No caso de Analdino, a espera foi ainda mais agonizante, porque a ex-mulher dele pretendia oficializar a nova relação. E quando você soube que a nova emenda constitucional ia passar a valer, que estava tudo certo já, qual foi o pensamento? Era de dar essa satisfação
E esse prazer para minha amiga, que era minha ex-esposa, de ela poder ter o casamento que ela tanto estava sonhando. Aí, qual não foi a nossa surpresa? Que o nosso divórcio demorou apenas e tão somente meia hora. Foi tão somente RG, certidão de casamento, mais nada, ponto. Inclusive, no nosso caso, como nós tínhamos uma filha menor, a gente fez um acordo antes de que haveria a guarda compartilhada. Mas até chegar a esse ponto, o divórcio passou por pequenas alterações. Um projeto de emenda à Constituição abriu caminho para que o divórcio consensual fosse realizado em cartório, sem homologação judicial. Em 2010, a emenda constitucional número 66 alterou algumas dessas regras e tornou o processo ainda mais rápido. Nós tivemos, antes da emenda constitucional 66, uma legislação que passou a permitir o chamado divórcio extrajudicial. Né? Então as pessoas poderiam realizar o divórcio fora do Poder Judiciário, procurando diretamente o cartório e realizando esse divórcio por meio de uma escritura pública. As mudanças na legislação tiveram reflexo no número de separações e divórcios no país. Em 2006, antes da PEC do divórcio, mais de 101 mil processos de separação foram iniciados na Justiça, número que vem caindo desde então. Em 2013, foi dada entrada em apenas 450 processos de separação judicial. Com os divórcios, foi exatamente o oposto. Em 2006, foram concedidos quase 165 mil. Em 2007, com as primeiras alterações, o número teve uma pequena queda. Foram 155.400 divórcios. Em 2010, com a emenda constitucional, o número voltou a subir. Mais de 179 mil divórcios foram realizados. Em 2013, a quantidade quase dobrou. Essa mudança legislativa e a própria emenda constitucional, elas não motivaram, mas facilitaram de tal forma que aquelas pessoas que viviam numa situação irregular regularizaram essa situação. A emenda causou uma verdadeira revolução no direito de família e permitiu que casais como Analdino e a ex-mulher pudessem seguir a vida felizes. Uma lei que fez a diferença. Muito boa mesmo.